Olá, boa noite a todos. Meu nome é Lázara Carvalho, eu sou secretária-geral da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa da OAB Seccional São Paulo. Saúdo a todos, agradeço a presença e damos início ao nosso projeto, que é o nosso Clube do Livro, denominado Carolina de Jesus, uma ideia da nossa querida coordenadora, a doutora Amanda Vitorino, que vai conduzir os trabalhos dessa noite e vai trazer a vocês um pouco mais sobre o que é este projeto e como ele vai ser viabilizado, porque nós teremos continuidade em relação a essas leituras e também um projeto que vai nos auxiliar no desenvolvimento da nossa escrita acadêmica, que é algo realmente muito importante. Esse evento conta com o apoio da Comissão da Igualdade Racial, também da nossa Seccional São Paulo, presidida pela nossa querida doutora Maria Silvia, e é com votos de muita alegria que nós abrimos esse evento. Eu agradeço mais uma vez as nossas participantes, a doutora Laís Araújo, a doutora Beatriz, a quem eu já, antemão, parabenizo por estar conosco nesse trabalho. Tenho certeza que serão falas e realmente todo o meu carinho por esse projeto que é no formato que nós estamos iniciando. E nesse momento passo a palavra para a nossa querida doutora Amanda Vitorino. Olá, boa noite a todos. Agradeço aos que estão nos acompanhando. Eu vou apresentar um pouco do nosso projeto. O Clube do Livro ele vai ser realizado 2 vezes por mês. Como padrão, a gente adotou que vai ser a primeira sexta-feira e a última, né? Esse primeiro mês a gente teve um problema de agenda, mas as próximas datas estão agendadas. A gente escolheu uma série de livros para serem lidos e a nossa proposta é que no primeiro encontro a gente sempre fale sobre o autor, sobre o que a gente identificou do direito nessas leituras, ou das questões de racismo ou de branquitude, essas questões. Por quê? Até o final do ano a gente já separou autoras que são todas mulheres e que abordam a temática racial. A gente entende que vidas negras importam além dos corpos tombados. A gente precisa dar visibilidade para os trabalhos que estão sendo realizados ou que foram realizados por pessoas negras e que são apagadas das nossas histórias. E por isso a gente está fazendo esse resgate através da leitura. Além disso, a nossa comissão ela tem por objetivo trazer um diálogo menos hierarquizado, menos para o juridiquês. A gente quer que as pessoas entendam e enxergue o direito presente no dia a dia delas através das mais diferentes atividades. Por isso, eu aconselho a todos vocês seguirem a nossa página no Instagram, a Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa, @GPGOAB São Paulo. Também a Comissão de Igualdade Racial, também está presente no Instagram. Lá na nossa página do Instagram e no Facebook da Comissão de Graduação, a gente tem uma indicação de um filme que foi para falar sobre a história da Carolina de Jesus, e é um material muito interessante, então pode complementar. Hoje eu chamei para falar com a gente, para conversar um pouco sobre essa autora, a doutora Beatriz de Almeida, que ela já teve uma paixão pelo livro. Ela é advogada, consultora empresarial, especialista em direito tributário e civil e pesquisadora das relações étnico-raciais afro-brasileiras e pós-graduanda pela PUC Minas Gerais em Compliance e Integridade Corporativa. Além dela, nós temos a presença da Laís, que é ativista e militante pelos direitos humanos, assessora de advocacy e pesquisa na Iniciativa Negra por uma nova política sobre drogas, membro da Coalizão Negra por Direitos e dos projetos Narrativas Negras e Ela Periférica. Baseado nisso e nessa ampla visão sobre o mundo e sobre a vida, além desse direito que é posto para a gente, branco, heteronormativo, a gente busca, através da comissão, trazer uma nova narrativa, uma construção por um direito que seja de verdade diversificado,
e que busque, sim, uma construção por uma sociedade mais igualitária. Eu vou abrir os trabalhos para a doutora Beatriz falar um pouco sobre o que ela identificou na obra e como foi despertado o interesse dela pela obra e pelo direito através dessa leitura. Vocês estão me escutando? Tô achando que meu celular vai cair a qualquer momento. Sabia. Bom, tirando os problemas técnicos, acho que está tudo bem. Primeiro, boa noite a todos. Boa noite, doutora Lázara. Boa noite, Amanda. Boa noite, Laís. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Nesse primeiro momento, eu vou falar como que se deu o meu contato com a obra da Carolina Maria de Jesus, que foi tardio, na minha opinião. Eu conheci a obra dela há menos de um ano, infelizmente. A Carolina Maria de Jesus ela é mais reconhecida, inclusive internacionalmente. Tem obras dela, como, por exemplo, o Diário de Bitita, que foi publicado na França e décadas depois, foi publicado aqui no Brasil. Então, o primeiro contato que eu tive com a obra dela foi com o livro Quarto de Despejo, que é o livro que ela narra a vida adulta dela na favela do Canindé, naquela região, e vai narrando toda o dia a dia, né? Como que se dá ali a sobrevivência dela, o que ela faz para sobreviver e para sustentar os seus 3 filhos. E eu fiquei muito impressionada, porque a Amanda até me convidou porque eu comentei isso em uma outra atividade da OAB que nós participamos. Eu fiquei muito impressionada porque na época que eu tive contato com o livro, foi uma época que eu havia saído há pouco tempo do oficial de registro de imóveis no qual eu trabalhei. E, coincidentemente, esse oficial de registro de imóveis, parte da área de competência desse oficial de registros era a área que a Carolina narrava no quarto de despejo. Então, pegava uma parte do Canindé e outras ruas que ela ia narrando quando ela contava que saía para pegar, né, para colher os papéis, os materiais recicláveis, enfim. E aí eu fiquei surpresa, eu falei, mas que coisa estranha, né? Porque hoje essa região, pelo menos o que eu vi nas matrículas e nas transcrições, essa região hoje, ela tem um perfil muito específico de proprietários, imigrantes europeus. Porque isso dá para saber pelo sobrenome das famílias, né? E lá na matrícula tem todo um histórico. E aí eu pensei, nossa, mas que coisa estranha, né? Como que eles conseguiram isso? Porque se nós pensarmos que os negros trabalharam quase 400 anos, trabalharam de forma em regime escravo, quase 400 anos, uma abolição que se deu de forma tardia, né? Por embargos, não foi nenhum, eu sempre friso isso, não foi nenhum motivo filantrópico, não foi humanístico. Tem aqui, até separei aqui, depois a gente comenta, para não me alongar tanto nesse primeiro momento, alguns pontos que narravam o debate nas câmaras de deputados quanto a essa abolição, e são coisas assim que realmente revoltam muito. Tem um doutrinador chamado Humberto Ávila, que ele é tributarista, e ele tem uma obra chamada A Ciência do Direito. E ele, nessa obra, ele narra, ele explica, né, ele ensina que para nós entendermos a lei, o aplicador do direito e o cientista do direito precisam analisar essa lei sob diversos prismas. Dentre eles, a parte histórica que deu origem àquela lei é de extrema necessidade. Eu vejo que no Brasil nós não fazemos isso. Porque se nós fizéssemos isso no Brasil, inclusive nas faculdades de direito, o debate do racismo, não digo que estaria superado, acho difícil, mas estaria mais à frente. Nós entenderíamos o porquê e como se deu, como que os negros, desculpem, como que os negros foram largados à própria sorte. E aí, voltando para concluir esse meu raciocínio, eu comecei a pesquisar como que se dava a aquisição de propriedade, por que os negros habitavam só determinadas regiões das cidades, as regiões periféricas, e aí fui encontrando
é, por exemplo, no livro Diário de Bitita, tem uma parte que a Carolina narra exatamente como era a casa do avô dela, que foi um ex-escravo. E aí ela narra a casa e, por fim, ela fala que é uma casa coberta por capim. No Código de Posturas aqui da cidade de São Paulo, por exemplo, Código de Posturas de 1886, que ficou vigente quase por 20 anos, esse Código de Posturas narrava as casas que não poderiam ter nos centros das cidades. E ele termina exatamente da mesma forma que a Carolina termina a descrição da casa do pai dela, coberta por capim, dentre outras características que também são similares. Quando eu li aquilo, eu falei assim, não pode ser só coincidência. E, na verdade, não é só coincidência. É óbvio que uma população que foi largada à própria sorte, que não foi captada pelo mercado de trabalho, porque nós tivemos uma política eugenista. Então, nós tivemos uma Constituição de 1934 que incentivava a educação eugênica. Nós tivemos um decreto-lei que proibia que imigrantes africanos e asiáticos viessem para o Brasil. E, então, a política ela incentivou a vinda de imigrantes brancos, porque a ideia era embranquecer a nação sob fundamentos de que a nação branca era mais desenvolvida. Então, é óbvio que uma população como a negra que foi jogada da própria sorte não teria condições de construir casas, palacetes. O que eles tinham condições de construir era pau a pique mesmo, era casa coberta de capim. E identificando isso, o que os legisladores da época fizeram? Identificaram que aquela população só tinha condições de construir aquilo, tinham casas exatamente naquelas características, e disseram que determinadas regiões eles não poderiam habitar. Foi aí que os negros saíram dos centros das cidades e foram para as periferias, que é uma característica que nós vemos no Brasil inteiro. Até hoje não teve nenhuma cidade que eu visitei, nem na Bahia, que dizem que é a cidade mais negra fora da África. Nem na Bahia. A maior parte da população negra está nas periferias e nas favelas. E aí foi a partir disso que eu comecei a pesquisar mais a obra de Carolina, conheci todos os seus livros e foi assim. Mas vou deixar os detalhes para depois, não vou contar tudo agora para vocês não saírem e para vocês escutarem a Laís também. E passo a palavra para ela e a gente continua daqui a pouco esse bate-papo e essa troca. Boa noite, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Acho que desde quando eu montei o grupo de estudos da Carolina, e foi muito recente, a ideia era justamente a denúncia de que essa visão que Carolina Maria de Jesus tinha há 60 anos atrás ainda é tão presente, né? Essa denúncia que ela traz em forma de relato que Conceição Evaristo traz como escrevivência, né, que potencializa essas vivências dessas mulheres negras, que são mães, que estão dentro dessas periferias, desses quartos de despejo, como a própria Conceição Evaristo falou esse ano na FLUP, é de um Estado que chega como repressão, mas não chega com direitos, né? Eu tenho incessantemente falado em espaços que eu tenho frequentado que o direito ele tem se tornado cada vez mais uma ferramenta de opressão e muito pouco de emancipação, muito pouco no sentido de que são poucos de nós que defendem os direitos humanos, que defendem a emancipação da população e de enxergar o direito, e mesmo que na redundância, como um direito mesmo e não como um luxo, né? As pessoas, e é muito comum a gente enxergar dentro de diversos espaços que são cada vez mais embranquecidos e que se caminha para cada vez mais isso, uma vez que o próprio Ministério da Educação recentemente retirou a orientação de manutenção das cotas raciais dentro dos espaços de pós-graduação. Então, a gente vive um momento que é muito grave, a gente vive um momento de denúncia de um Estado que cada vez mais reproduz racismo, mas que, ao mesmo tempo, tem muito mais pessoas conscientes de que são negras, né? Conscientes no sentido de sentir aquela ausência de política pública como emancipação, mas que ainda não entendeu qual o seu espaço no mundo, no sentido
de lutar sobre os seus próprios direitos, de reivindicar suas próprias lutas por conta de um Estado que se apresenta sempre como repressor, de um Estado que não deixa as pessoas ir em busca dos seus direitos. A gente tem tido, ao longo das décadas, avanços na legislação trabalhista, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma população que tem medo de denunciar, de ser marcado dentro do mercado de trabalho. Então, quando a gente tem uma população que tem medo de denunciar todas as suas demandas que sofrem na própria pele a opressão, a gente tem um direito que pouco trabalha para a emancipação dessas pessoas. Então, a visão que eu tenho hoje, assim, de Carolina e de tantos outros espaços é que, mesmo tendo 60 anos de sua obra, mesmo sendo reconhecidamente fora do Brasil, a gente tem pouquíssimas pessoas que conhecem a obra de Carolina no Brasil, e isso é muito grave. A gente tem uma das primeiras mulheres negras a falar sobre sua própria vida, sobre suas próprias vivências, num país como o Brasil, que é reconhecida fora e não é reconhecida aqui. Então, a gente vive um momento de gravidade, de epistemicídio, né, que é aquela morte ao conhecimento, que é a morte que vem antes do tiro, né, como a gente fala. É uma morte de produções de conhecimento, de reconhecimento dessas produções de conhecimento. A gente precisa entender que esse momento que a gente está vivendo de dificuldade da descolonização das histórias, né, da descolonização da história como um todo, e dos poucos braços que a gente tem para tornar essas histórias ainda muito potencializadas, ainda muito divididas, de uma denúncia que ainda se faz muito presente, de pouco avanço desse Estado e desse direito, né? Porque se a gente lê a obra de Quarto Despejo de Carolina Maria de Jesus, a gente vê que ela pouco ou quase nada mudou. A diferença é muito pouca, a diferença está muito distante ainda daquilo que é o ideal para o que é real. Não vou me alongar muito, acho que a gente tem muito para debater. Eu gostaria muito que fossem feitas muitas ponderações, inclusive por parte de quem está nos assistindo, se conhece as obras de Carolina, se conheceu isso em algum momento da vida escolar, se a gente vive num país que é um país como o Brasil, onde tem a maior concentração de pessoas negras fora da África, por que a gente precisa de uma lei como a lei da obrigatoriedade do ensino de africanidades, da africanidade e da história afro-brasileira dentro das escolas, e isso não é de nenhuma forma encampado, seja pelo desconhecimento que os próprios professores não têm, porque a sua vida inteira ouviram histórias de um lado único, de histórias colonizadas, né? Como bem a Chimamanda diz, a gente vive num país, né? E aí trazendo para essa realidade do Brasil, a gente vive num país onde o perigo dessa história única, contada por somente uma parte da história, um lado muito branqueado, né, de corpos, a gente é muito latente enxergar essa ausência de direitos e essa ausência de reconhecimento enquanto população negra. A gente vê, é muito comum a gente encontrar pessoas negras de pele retinta, sabendo o que é racismo porque sofre, mas não entendendo a profundidade do que é o racismo. Então, é isso que eu tenho para falar. Estou muito feliz, mais uma vez, de estar em um espaço como esse, com tantas mulheres potentes, ocupando tantos espaços e que utilizam e se fazem presente, e são desses poucos braços que ainda utiliza o direito como emancipação e não como repressão, como muito tem se ocupado dentro das academias brasileiras, dentro das universidades, que utiliza a universidade como um rompimento de muros do conhecimento e que leva para dentro das suas comunidades, para dentro das suas famílias, para dentro dos seus lares, para dentro do seu círculo como um todo, e enxergar o direito como um direito mesmo e não como um luxo. Perfeito, eu acho que isso é muito importante, tanto a fala da Beatriz e da Laís, e partindo da fala delas, assim, eu acho que é importante ponderar por que eu escolhi a literatura que pauta a racialidade, que são mulheres, em sua maioria negra. Primeiro porque eu acho que eu estou adotando, acredito que estou adotando aquilo que eu chamo de política de constrangimento, porque eu acho que é importante, sim, a gente começar a apontar aquilo que nos foi retirado, aquilo que
que estruturalmente está marcando e nos oprimindo, não apontando que você é racista, mas que sim, existe uma branquitude ali e que impede que pessoas negras ocupem espaços. E eu acho que o conhecimento e essa fala da Laís, ela é muito importante nesse sentido. Se tem uma obra que tem quase 60 anos, por que a gente tem dificuldade ou por que a gente teve pouco acesso a isso, né? Essa questão de negar essa voz, desse conhecimento produzido por uma mulher negra, né? Então, acho que o principal objetivo entre, né, os objetivos que a gente tem buscado com a criação do Clube de Livro é isso. Mas dentro do racismo estrutural, e eu quero que vocês falem um pouco mais daqui a pouco, é que as duas falaram da questão de não reconhecer certos direitos. Eu acho que o racismo estrutural, ele coloca muito isso pra gente, né? Da gente já não se enxergar mais como sujeitos de direitos, né? Talvez aquilo que não nos é dado. E aí eu trago isso, e eu quero que vocês também sempre façam esse paralelo com a atualidade, porque eu acho que é muito importante. Eu, ao longo da minha vida, cresci e fui criada na Zona Leste, em Guaianazes, e é o meu quarto de despejo onde eu fui criada, né? Ainda que dentro de algumas questões eu tive alguns privilégios e hoje eu posso estar aqui falando e dando espaço para outras pessoas falarem, eu tive muitos direitos negados enquanto essa minha existência. E quando eu estava pensando hoje sobre o que eu iria falar, sobre o que eu iria abordar, eu pensei numa coisa que é muito latente em quem mora nas periferias de São Paulo, né? A dificuldade, você morar num quarto de despejo não é só negado o direito de uma habitação, né? É você posto à marginalidade, implica numa dificuldade de se chegar aos lugares, de se viver, de locomoção, né? São retirados direitos nossos como acesso à cultura e educação de qualidade, porque quantas vezes você vai fazer uma atividade cultural no centro que começa até tantas horas da noite, dependendo você ou ter que ir embora mais cedo numa atividade, ou você ter que esperar o metrô abrir no outro dia de manhã, né? Como que isso acontece? Essa retirada de direitos a partir dessa estrutura de racismo estrutural, que é posta, de retirada de direitos, que ao longo da nossa história foi se construindo a nossa sociedade dessa forma, ainda tem reflexos da obra, isso. E aí, eu acho que a Beatriz, ela tá com um problema da câmera lá, que tá um pouco instável. Mas eu queria que a Beatriz também falasse sobre os apontamentos do terreno e ela falando sobre essa questão de locomoção. Pode ser? Tá. Eu acho que não, eu acho que a câmera já acha, né, que estabilizou. Vamos lá. Para quem ainda não conhece a obra, mas não conhece Carolina em si. Ela nasceu em 1914, para São Paulo em 1947 e faleceu em 1977. Então, se nós pararmos para pensar no que os censos consideram como uma geração, só foi uma geração atrás da nossa, aqui de nós que estamos aqui palestrando, né? Pode ser a geração de muitos que estão assistindo, dos pais que estão assistindo. Carolina foi descendente de pessoas escravizadas, ainda que não escravizadas no regime legal de lei de escravidão, mas a sua mãe, por exemplo, trabalhava em regime análogo à escravidão, ela trabalhou em regime análogo à escravidão. Além de recolher materiais recicláveis quando ela veio para São Paulo, a Carolina, ela colheu algodão. Para quem eu no meu caso, eu nunca passei por isso, muito embora eu seja a primeira geração da minha família que não é escravizada ou não trabalhou em regime análogo à escravidão. Mas eu tenho narrativas, inclusive, de familiares que contam que, por exemplo, quando você puxa ali a folha, o algodão para ele sair ali do pé, aquilo machuca a mão, corta a mão. A Carolina teve esse contato ainda na infância dela. Então, só para contextualizar esses períodos, quando eu falar, ou a Laís, do Diário de Bitita, nós estamos falando da infância da Carolina, que embora ela escreveu esse livro muito próximo da morte dela, mas é uma narrativa que ela conta da sua infância.
Então, a gente fala ali do período, vamos dizer, de 1914 até 1929, mais ou menos ali, infância e adolescência, tá? E o Quarto de Despejo já é uma narrativa dela aqui em São Paulo, porque a infância dela ela passou em Sacramento, interior de Minas Gerais. Passou por diversas cidades, ela narra, inclusive, que ela teve uma patologia na perna. Em busca da cura disso, ela passou por diversas cidades, tá? Então, só para contextualizar com vocês, quando nós falarmos de Diário de Bitita, é a infância em Minas Gerais. Quando nós falarmos de Quarto de Despejo, ela está na vida adulta em São Paulo, na favela do Canindé. A Amanda pediu para que eu frisasse a parte da aquisição de propriedade, tá, né? Eu separei aqui um trecho do Quarto de Despejo, que a Carolina diz assim: chove e esfriou, é inverno que chega, e no inverno a gente come mais. A Vera começou a pedir comida, e eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com 2 cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha à Dona Alice. Ela deu-me a banha e arroz. Era 9 horas da noite quando comemos. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. E aí, eu trouxe aqui esse primeiro trecho direto de uma citação direta da obra dela, exatamente para fazer a contextualização que eu comentei com vocês, que eu acho importante. Porque nós analisamos uma lei, nós temos que analisar a finalidade, a parte histórica, a parte conceitual, a parte técnica. No caso da Lei Áurea, né, a Lei 3.353 de 1888, que até hoje, né, ainda não foi cumprida, incrível, ainda não foi cumprida e não tem nenhuma sanção, muito pelo contrário, os prejudicados pelo descumprimento é que são os punidos, que no caso a população negra. Tem um debate que ele está disponível, inclusive a USP abriu recentemente, disponibilizou mais de 200, na verdade mais de 2.000 livros digitalizados, livros históricos antigos. Destes livros, eu li recentemente um também, como é uma coisa nova, eu não tive condição de ler todo ainda. Mas tem um que se chama Emancipação dos Escravos, um discurso proferido no Senado na sessão de 30 de junho de 1883. Esse livro é de Cristiane Benedito Ottoni. Ele foi capitão-tenente da Marinha, engenheiro, professor de matemática. Vou resumir aqui, tá? Ele foi senador do Império e foi senador da República também. Tem um trecho do livro dele que ele narra como que era esse debate no Senado, quando eles estavam discutindo. E eu sempre tive essa certeza, na verdade, que o fim não era humanístico, né? Não houve a abolição porque, ai, nossa, eles são bonzinhos, eles eram bonzinhos. Não. Mas a gente precisa comprovar, né? Como se a nossa vida já não comprovasse isso. Como a nossa experiência empírica não serve, então a gente busca a teoria também. Nesse livro, ele expõe como que eles viam a figura do negro. E eles elucidam com aquela outra lei também para inglês ver, aquela do ventre livre, que todo mundo aprende na escola que os filhos nascidos das escravas eram livres. Mentira! Não eram livres coisa nenhuma. Eles ficavam com as suas mães escravizadas até os 8 anos. Quando eles completavam 8 anos, o senhor escolhia se eles seriam ou não liberados. Se eles não fossem, se o senhor assim quisesse, eles trabalhariam até os 21 anos para indenizar este senhor, porque ele estava perdendo a sua propriedade. Porque, pasmem, né, para muitos que não sabem, mas uma coisa que é bem interessante também nos cartórios de registro de imóveis é que nos mais antigos, por exemplo, tem um em Franca, e o primeiro oficial de registro de imóveis de São Paulo também tem, que eles cuidam de umas áreas mais antigas. Nas
matrículas, como os escravizados eram propriedade, eram bens, eram coisas, e essa característica de coisa não se perdeu após a abolição, nas matrículas, ali na descrição do patrimônio, lá também constava os escravos, os seus nomes, as idades, enfim. Então, quem tem interesse em fazer pesquisa histórica, o cartório de registro de imóveis, os mais antigos, que cuidam de regiões mais antigas, que têm matrículas mais antigas, também são uma boa fonte. Porque, infelizmente, no Brasil, a determinação de Rui Barbosa, após a abolição e proclamação da República, foi que queimassem todos os arquivos. Então, para a gente fica difícil, às vezes, comprovar algumas coisas. Mas, como agora nós, negros, tivemos acesso a esse ambiente acadêmico, né? Somos aí uma geração muito recente, inclusive, em número maior. É óbvio que tiveram outros que nos sucederam, né? Outros tantos que nos sucederam, mas como nós estamos agora em número maior, nós estamos realizando essas pesquisas sobre a nossa perspectiva. Porque, como disse muito bem a Laís, lembrando Chimamanda, não existe uma verdade única, mas nós fomos silenciados por mais de 500 anos. Escutamos uma versão só da história. E aí, as fontes que nós tínhamos foram queimadas, foram apagadas, são dificultadas. E quando nós falamos de determinados assuntos hoje, é difícil, porque como as pessoas escutaram quase 500 anos a mesma história, então hoje nós somos obrigados a dizer a escutar que nós somos vitimistas, mimimi, aquela narrativa toda. Mas, por exemplo, voltando aqui para esse livro da Emancipação dos Escravos e contextualizando com a passagem de Carolina. Nesse livro dele, ele narra como que os senadores dali descreviam os negros. Eles descreviam como figuras animalescas, desprovidas de sentimentos, desprovidas de capacidades intelectuais, úteis somente para serviços braçais, que ainda que fossem cuidadas por seres, né, quase celestiais, né, que seriam as pessoas não negras que educariam, né, é o termo que eles usavam, que educariam e instruiriam o negro, ele poderia sim ser um engenheiro, ele poderia ser um advogado, né, ali ele usa o termo jurisconsulto, mas tem um detalhe que eu quero compartilhar com vocês. Ele fala que o negro, quando bem trabalhado, ele pode ser tudo, menos deputado, menos político. E nós vemos que o perfil político brasileiro, ele é muito parecido com o atual, tá? Ele é muito parecido com o perfil político de 1883. Oligarcas, donos de grandes terras, donos de grandes indústrias. Na época não tinham tantas indústrias no Brasil, né? Mas quando da vinda da industrialização do Brasil. Então, e minoria de quantidade, não é quantitativo, é minoria de poder, é minoria de distribuição de política pública, de interpretação. Então, eu acho esse trecho da obra de Carolina muito importante, e muito atual também, embora ela não tenha falado isso agora, mas é um trecho ainda muito atual. Eu vi diversos textos, diversos artigos no último dia 13 de maio, inclusive recente, sobre isso. Nós tivemos que aceitar agora a morte de diversos jovens. Guilherme, João Vitor, Miguel. E aí, a escravatura acabou? Não acabou. Nós não temos segurança. Nós voltamos para as periferias com medo no caminho, com medo na chegada, e nem dentro de casa a gente tem paz. Então, assim, a escravatura atual, além da fome, também é a violência que o Estado continua promovendo deliberadamente contra essa população. Então, contextualizada essa parte, é só um outro trecho para finalizar aqui com a questão política. Tem um trecho do quarto de despejo que a Carolina fala assim: o Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças.
Então, só para essa, né, primeira contextualização aqui histórica, legal e literária, queria encerrar aqui e passar para a Laís fazer as considerações dela sobre isso. Uma verdadeira aula de história que a doutora Beatriz deu agora, né? Então, eu acho que essa questão que a Amanda pediu para eu falar sobre essa questão de locomoção, né? E aí é muito comum que mulheres negras elenquem histórias, se vejam em outras histórias de outras mulheres, né? E aí eu queria falar sobre eu ter vindo para São Paulo, por exemplo, né? Eu estudava no Nordeste, eu sou nordestina, estudava em Salvador, e vim para São Paulo com o intuito de concluir a faculdade, porque no Nordeste aliás, não existe cidades que proporcionam mobilidade urbana para estudantes. Inclusive, foi uma denúncia que eu fiz no ano passado na própria UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, que é muito comum que muitas dessas entidades não peguem as diversas formas de racismo e, sobretudo, o racismo ambiental, que é esse racismo que desterritorializa pessoas negras de determinados lugares, né? E é importante que a gente entenda que nenhuma política de imigração não é do nada, sobretudo essas políticas de imigração dos povos nortistas e nordestinos para as regiões do Sudeste e do Sul e do Sudeste. Pela essa ausência de fato de política pública e por essa ausência de um olhar para esses territórios marcados pela desigualdade. Porque se a gente fala sobre racismo, sobre desigualdade, é importante que a gente entenda que isso é uma redundância. É uma redundância de desterritorializar pessoas, apartando famílias inteiras ou completamente divididas para outros territórios que têm mais acesso, que têm mais investimentos. E veja, isso eu não estou dizendo que os territórios do Sul e do Sudeste não reproduzem esse racismo ambiental ou dá totalmente garantias para que estudantes negros e periféricos tenham essa sua total política de inserção dentro das universidades. A gente está falando de uma política que impera completamente, que dialoga com essa evasão acadêmica, com essa evasão escolar. Então, entender isso, essa desterritorialização e esses ambientes, né, marcados pela desigualdade, que são as universidades que recentemente reconheceram as cotas como política pública, é porque foi muito trabalho, não só do movimento negro, do movimento de mulheres, do movimento de mães das periferias, para que seus filhos tivessem algum tipo de inserção dentro desses territórios que deveriam ser voltados para nós, né, com políticas voltadas para nós que estamos dentro desses territórios aí marcados de desigualdade. Então é muito comum, e eu trago isso porque é muito comum a gente se enxergar em histórias como a da Carolina Maria de Jesus, como de tantas outras escritoras negras, a Conceição Evaristo, a Lélia Gonzalez, que fazem essas denúncias há muito tempo e muito antes da gente. E a gente enxergar que isso pouco mudou. Recentemente a gente viu essa quantidade de hashtags, essa quantidade de pessoas falando sobre racismo, mas que não entendem ainda o que é racismo, ou que muitos deles se apropriaram para não perder seguidores, né? Teve eu acho muito massa o que acontece de vez em quando no Twitter, essas exposições, né? Pegaram vários blogueiros, né? E aí eu tenho a Rafa, que também é da comissão de graduação e pós-graduação da OAB, e ela fala muito sobre essa coisa do consumo, né? Quem são as pessoas que a gente consome, que são essas pessoas que financiam essas políticas? De alguma forma, a gente acaba financiando essas políticas de desigualdade e da ausência desse tipo de política e dessa ausência de fala, né? Quem são as pessoas que a gente consome? Quais são os lugares que a gente consome? E é importante que a gente comece a demarcar esses territórios, porque não adianta a gente ficar subindo o hashtag, postar aquela foto toda em preto, se no dia a dia a gente continua consumindo pessoas que reproduzem isso o tempo todo. Recentemente, a gente teve tem um político, né, que está aí
no cargo mais alto do poder, que foi financiado por diversas empresas que nós consumimos no dia a dia. Então, se a gente entende quem são essas pessoas que financiam essa política genocida, que estão ali entregando seu cheque, né? Seu cheque com os valores altíssimos para esse tipo de financiamento de política pública genocida, de política pública de letalidade da juventude negra, de letalidade da própria polícia, que está na linha de frente, porque é importante que a gente entenda que a polícia que mata também é a polícia que morre, porque é uma profissão que é muito marcada ainda por pessoas que são mais pobres, mas que a gente entenda que a corporação como um todo que reproduz esses racismos, esses tantusismos no dia a dia. Então, se a gente pega esse racismo, se a gente pega esse tipo de política que recentemente tem tido esse boom de falar sobre racismo, mas entender qual que é a propriedade de quem está falando, com representatividade, com representação, porque a representatividade por si só ela não é importante. É importante que a gente tenha representatividade, mas que essa representação venha carregada por política pública, por direito para a emancipação dessa população, que coloque nossa vida como prioridade para esse tipo de política. Então, entender essas desigualdades e esse racismo e esse tantusismo como essa redundância de debate, a gente pensa um novo projeto de sociedade, porque a própria Carolina Maria de Jesus fala uma fala que para mim é extremamente potente, que é quando ela fala se os políticos entendessem sobre a questão da desigualdade. Deixa eu me lembrar aqui como que ela fala, pera que eu esqueci. Quando ela fala quando os políticos entenderem que a fome e a desigualdade cortam o afeto pelos políticos, ela está falando sobre esse momento, inclusive, que a gente está vivendo. Ela faz uma denúncia que há 60 anos atrás ainda continua muito presente na nossa vida, continua muito presente, inclusive com isso que as pessoas que são progressistas e que lutam pelos direitos da população preta, periférica, que é mãe, e que é tantas outras coisas que nos atravessam. A gente não é só negro para falar só de racismo. A gente é mãe, a gente é jovem que foi evadido da universidade, porque se a gente a cada dia reproduz racismo na nossa linguagem, a gente de fato precisa entender e enxergar que absolutamente tudo é racismo, nada vem do nada. É se colocar e rever sempre conceitos que a gente tem como como pré-definidos para que não incorra nisso que a doutora Beatriz falou, de ficar falando, porque é vitimismo, porque é mimimi, porque de fato não é. Porque se a gente entende esse perigo, né, que a própria Chimamanda fala, da história única, se a gente entende quem são essas pessoas que reproduzem esse tipo de política a todo momento, essa política que nos mata e que é nos matar antes do tiro, antes da violência policial e antes das outras violências. Se a gente reproduz violências, inclusive dentro da nossa própria linguagem, a gente consegue entender que a gente pode ser agentes de adoecimento mental. Recentemente, a gente tem começado a debater isso nas redes sociais sobre a saúde mental da população negra, que para além dos outros problemas de desigualdade, a gente ainda tem o racismo ali como um elefante montado na nossa frente. Né? Então, eu acho que é meio isso, acho que a gente pode pensar um novo futuro possível, a gente pensar um novo futuro com emancipação da juventude, da população negra como um todo, e que se a gente tem uma política muito marcada pelo que a gente consome no dia a dia, e aí nesse momento eu não falo somente sobre a política institucional, é sobre a política que rege as nossas vidas o tempo todo, a gente começa a rever nossos conceitos, rever nossos consumos, o que a gente faz no dia a dia e qual a ligação desse fazer do dia a dia com o racismo, porque só assim a gente consegue mudar a estrutura da sociedade, mudar essas estruturas que reproduzem tanta violência, e a violência para além da física, a violência psicológica, a violência espiritual, a violência que é reproduzida de tantas maneiras. Então, Carolina tem muito a nos ensinar com um mundo de possibilidades, enfrentando a maior das barreiras, que é a barreira do racismo e a barreira da desigualdade. Né? Então, diante de uma sociedade
que reproduz tantas estruturas de poder pensadas nessa evasão da gente desse espaço, a história dela, para mim, eu acho que vai além dos espaços que ela ocupou, vai dos territórios que ela ocupou e vai da cor que ela tinha, que ela sabia muito bem qual era a cor, mesmo antes dessa política que a gente tem encampado com muita luta do reconhecimento da população enquanto negra. Perfeito, Laís, muito obrigada, e Bia também pelas contribuições. Eu vou pedir para os participantes que estão vendo a nossa explanação aqui, tem muitas pessoas que estão comentando, mas quando vocês selecionam aí os comentários, tá aparecendo só para os nossos, só para a gente mesmo, não, as outras pessoas não conseguem ver os comentários. Então, se vocês puderem abrir os comentários para todas as pessoas presentes, até para a gente entender, as pessoas complementarem as formas de pensamento, acho isso muito importante. Eu vou ler alguns aqui para as meninas também, porque eu acho que é importante a gente valorizar também a fala delas, então eu vou ler os elogios aqui, tá bom, meninas? A doutora Rosana falou que ela demorou, que ela só conheceu a obra da Carolina de Jesus depois dos 40 anos, quase aos 40 anos. Isso tem muito desse sentido de fala que é de silenciar vozes negras, né? De cada vez mais essa tentativa de escantear o conhecimento produzido por nós. Então, por isso que tarda muito. A doutora Ana Lívia, ela falou da questão da segregação territorial, que impacta em todos os aspectos da vida negra, e a gente vai falando isso ao longo, né? A gente já fez alguns apontamentos, mas vamos seguindo fazendo esses apontamentos. A doutora Graça, querida, ela está falando que está sendo muito importante ouvir todas nós. A Martinha também, a Martinha é uma querida, ela sempre aparece nas nossas lives, ela tá falando que em tempo de guerra é preciso nos arquilombarmos. A Júlia tá falando que a fala de vocês está maravilhosa, a Tainá Silveira também apareceu, e a doutora a Martinha também tá falando da importância de conhecermos as nossas histórias aqui. Partindo agora, acho que depois eu leio a continuidade aqui dos comentários, partindo ainda depois das falas de vocês, a Laís, ela tocou num ponto sobre os policiais, sobre de estar, são os nossos corpos, né? Independente de qual lado que estamos ocupando, somos nós, os corpos negros, que continuamos a tombar, né? E isso é uma questão dessa questão de estrutura também, né? Quais são os espaços que os corpos negros têm tido acesso, né? Porque hoje o policial militar, ainda que eu tenha várias críticas ao trabalho desenvolvido, a gente sabe que pela quantidade que morre, né? Porque a polícia brasileira é que mais mata, mas também é que mais morre, faz com que os nossos corpos sejam peças de substituição, e é muito no sentido de que a Beatriz também falou da coisificação de quem nós somos, né? E as características que são apontadas dentro do debate que a Beatriz trouxe também dialoga muito com aquilo que o Lombroso falava, né? De como trazer a figura do criminoso através da nossa aparência, né? De criminalizar o negro, né? Então, além da coisificação, tem o lance da criminalização. E hoje, né? Como já foi falado, a partir do tombamento dos corpos de cada vez mais jovens, de crianças cada vez mais jovens, o Guilherme é o último, mas a gente tem meninas que também, né? Várias crianças que estão tendo a sua história, mães que estão tendo seus filhos roubados, né? Tirados do Estado. E ainda nesse sentido, eu quero falar um pouco sobre o impacto da criação dessas crianças, assim, porque falar em operação policial no Brasil, falar dessa estrutura, desse racismo estrutural, também vem muito de falar de uma política de encarceramento de massa, de falar de qual que é o território para nós, e aquilo que o Fanon fala do território dos condenados, né? Então, eu acho que muita gente também começar a pensar nesse sentido
todos os impactos que foram há 60 anos e que sempre foram denunciados ainda permeiam. E por que eu sempre estou trazendo essa fala? Porque, como eu falei, além de ser uma fonte de empoderamento para nós, pessoas negras, eu quero também que esse conhecimento também seja uma política de constrangimento. A gente sabe que aqui tem pessoas brancas que podem, dentro dos seus espaços, mudarem as estruturas, né? Tentarem extinguir a opressão que elas carregam, né? Que a gente sabe que reproduz diariamente, ainda que inconscientemente. Quando a gente olha hoje os territórios de São Paulo, talvez as pessoas não entendam a dimensão de que por que as pessoas estão ocupando certos espaços. Hoje já tem muita conversa nessa denúncia, mas a gente caminha com um discurso muito louco que também está surgindo da meritocracia, das pessoas entenderem que algumas pessoas ocupam determinados lugares porque não se esforçam. Eu acho que esse é um discurso que a gente também precisa muito discutir, debater, né? E ainda a Laís, ela falou ainda da questão da fome, né? E ela falou da atualidade. Eu acho que esse é o projeto, né? Um projeto de morte, quando o genocídio para nós se dá de todas as formas possíveis. E eu tenho um paralelo que para mim, sempre é uma coisa que me traz muita atenção. É sempre quando eu falo da vala de Perus, né? E todos os momentos na minha vida da vala clandestina de Perus, eu sempre trago para algum paralelo novo. E quando foram encontrados mais de 1000 ossadas na vala de Perus, e as pessoas, quando reivindicaram a identificação dos corpos, elas reivindicaram a identificação de apenas 12 desaparecidos políticos. Foram mais de 1000 corpos ali encontrados. E a gente sabe, né, a partir das pesquisas, que muitos desses corpos são de jovens periféricos que ou foram executados ou foram pessoas mortas pela meningite. Acontece que na época da ditadura militar teve, sim, um surto da meningite, e isso foi escondido para manter um suposto milagre econômico, que hoje também é negado acho que por muito se negou, né, as crises políticas que nós estávamos tendo, desde aquilo que eu chamo de golpe, eu entendo como golpe, aconteceu, e hoje também com essa negação do coronavírus, porque a gente sabe quais são os territórios que mais têm quem são os corpos que têm tombado por coronavírus, quem são os corpos que não têm uma assistência de saúde pública, ou que quando você pensa nos hospitais de campanha do coronavírus, você vê o desenho de quem está morrendo nas periferias, mas tem que se deslocar ou para o OMB ou para o Pacaembu para ser atendido por esses hospitais. A gente entende mais uma vez essa exclusão de territorialidade, e também por essa questão de quem está recebendo o auxílio de emergência. Eu acho que todas essas questões a gente consegue abordar a partir dessa leitura da Carolina, trazer para essa contemporaneidade. Vocês podem seguir à vontade para complementar. Amanda, eu não sei se está aparecendo aí a câmera. Está aparecendo? Tá um dilema isso aqui, mas vamos caminhar. Você falou várias coisas, eu tinha separado, inclusive, alguns trechos. Essa questão, anotei aqui, você falou da questão dos negros morrendo dentro e fora das polícias. Você falou do epistemicídio. Eu acho importante pautar o epistemicídio. Sueli Carneiro ensina isso muito bem. Antes da bala atravessar os nossos corpos, a gente já morreu várias vezes. É morte de sonho, é morte de esperança, é expectativa, são silenciamentos em ambientes acadêmicos, em ambientes profissionais. Então, o epistemicídio ele fala sobre isso, sobre a ocultação, sobre a usurpação, porque quantas e quantas vezes o negro produz, ou a negra, o negre, produz para outro não negro levar o nome. Quantas produções, e mulheres também, tá? Mulheres também, esse recorte de gênero é importante. E a mulher negra especificamente também. Então, o epistemicídio, assim, a Ordem Carolina Maria de Jesus está aí para falar isso, gente. Eu tenho uma amiga minha que consegui ver o comentário dela subindo, a Yara, uma querida, ela é professora. Tem um amigo meu que hoje é amigo, mas é cliente também, ele
conhece a Marilis, nossa presidente, foi apresentada a ele por ela. Ele é professor, ele fez uma mostra literária, trabalhou Carolina Maria de Jesus de forma pluridisciplinar, incluindo professores de matemática, foi uma coisa incrível. Ele também falou, a Yara, que também é professora, também falou que eles conheceram a obra da Carolina de forma tardia. Então, isso é epistemicídio também. A forma literária de escrita de Carolina Maria de Jesus é muito parecida, e isso não sou eu que estou falando, tá? São estudiosos, não que eu não seja, sou também, mas outras pessoas afirmam isso. A obra de Carolina é muito parecida com a obra de Anne Frank, né? O Diário de Anne Frank, e narram, comparam esses dois. O Diário de Anne Frank é um best-seller. O livro da Carolina também foi best-seller, mas aqui no Brasil ele é silenciado. Aqui no Brasil ele não é pautado. Aqui no Brasil ele é objeto de epistemicídio. É importante falar que a Carolina ela tinha necessidade de escrever, e eu estou aprendendo isso com ela. Eu estou escrevendo um pouquinho por dia, depois que eu li, que eu retomei a leitura das obras dela. Porque escrever tornava ela humana, escrever tornava ela existente. Então, o epistemicídio é isso, é tirar todas essas características de ser humano, de ser que sente, de ser que produz intelectualidade, que produz verdade, que produz conhecimento, que contribui. Ela necessitava escrever diariamente. Então, ela, na obra dela mesma, ela fala isso. Que o momento que ela mais gosta, ela escreve. E tem um trecho da obra dela que ela fala assim, que ela não ia casar, porque nenhum homem iria aceitar uma mulher que escreve, que ama os livros. Então, olha que coisa à frente do seu tempo. Entende? E outra, aí a gente pode falar de feminismo também, né? Porque esse feminismo que nós, mulheres negras que habitamos determinados espaços, não somos reconhecidas quando nós falamos das nossas dores, da nossa dororidade. Porque o feminismo não abraçou mulheres negras. Enquanto as mulheres não negras estavam batalhando para votar, para trabalhar, nós, mulheres negras, já trabalhávamos em regime escravo. Nós, mulheres negras, não tínhamos realmente a escolha com quem nós iríamos contrair matrimônio, porque éramos estupradas para reproduzir filhos que eram propriedade de senhores. Então, é importante falar também dessa questão. Mas voltando aqui, para não perder o fio da meada, eu fiz outras anotações. Você falou dos negros morrendo dentro e fora das polícias. A Marielle Franco, ela fez uma pesquisa na UERJ que era exatamente sobre isso. Eu fico muito revoltada quando eu vejo alguns militares falando coisas absurdas a Marielle, porque a Marielle fez uma pesquisa que dizia exatamente, procurava entender exatamente isso. Quanto às UPPs e o papel delas, e como que os policiais negros, eles morriam dentro das polícias. E se nós olharmos, eu falo porque eu já tive esse contato, se nós olharmos as polícias, elas reproduzem, é uma instituição racista, e elas reproduzem o que nós vemos em empresas privadas e no setor público também. O alto escalão não é negro, mas quem está ali na linha de frente é negro. Quem toma bala e dá bala é negro. E na obra da Carolina Maria de Jesus, e aliás, essa é uma cultura que já veio da Guerra do Paraguai, porque na Guerra do Paraguai, inclusive no Paraguai, os paraguaios falavam que o nosso exército era os negritos, porque só tinha negros. Na obra Diário de Bitita, a Carolina fala do tio dela, e aí ela fala assim, eu não vou lembrar agora o nome do tio, mas ela fala, o tio fulano tem uma zagaia de 3 pontas, e ela corta dos 2 lados. Ele ganhou na Guerra do Paraguai. Ou seja, o tio dela era um tio mais velho, então ela não especifica se sim ou se não, mas
tem grande probabilidade dele ter sido escravizado também, foi para a Guerra do Paraguai. Por quê? Os negros são colocados para morrer. Porque se morre um, não tem valor, é coisificado mesmo, então se morre um, vem outro. E aí a gente coloca para morrer também. Então esses modelos precisam ser questionados. É uma cultura que vem sendo reproduzida e que as pessoas, não vou dizer que as pessoas, porque isso é generalizar para todo mundo, mas que pelo menos politicamente isso não é questionado. Tem outro ponto que você falou de Lombroso. Me dá até arrepios. Mas tem um outro ponto da obra de Carolina, esse eu anotei também, e eu acho muito bom que a gente não combinou, hein, gente? A gente não combinou, mas tá sincronizado, né? Tem um ponto que ela fala assim, ó, no Diário de Bitita. E o senhor Nogueira dizia: eles tiraram o São Benedito da lavoura e colocaram o São Genário. Eu separei esse trecho para contextualizar. E aqui eu falei, eu me propus a falar de Lombroso. Para quem não sabe, Lombroso, infelizmente, é estudado até hoje. Eu fui obrigada a estudar Lombroso, estudar não, né? No caso, ouvi falar de Lombroso na minha pós-graduação em Direito Tributário com um professor delegado que estava me dando aula de Direito Penal Econômico. Ele falou com a maior naturalidade de Lombroso. Para quem não sabe, Lombroso é um italiano, médico cientista. Ele defendia que aspectos físicos, fenótipos e genótipos tendenciavam um criminoso. Então, as características físicas, o gene, tendenciavam uma pessoa a ser criminosa ou não. Ele era italiano. Nina Rodrigues, que era brasileiro, foi um dos discentes da primeira turma de medicina que teve a medicina legal no Brasil, que foi na Universidade da Bahia. Nina Rodrigues é muito bem conceituado, inclusive até hoje, em 2006, ele foi homenageado na USP, tem um auditório que leva o nome dele, tá? Nina Rodrigues contribuiu muito para a política eugenista do Brasil. E de que forma? Nina Rodrigues, assim como outros seus contemporâneos e outros que vieram depois, Monteiro Lobato, por exemplo, Renato Kell, que era um médico também, defendiam que para que a nação alcançasse um nível civilizatório elevado, ela precisava ser uma nação branca. Nós vemos que em 84 uma lei permitia que que viessem imigrantes europeus da Ilha dos Açores, Portugal, ali ilhas de Portugal, e Ilhas Canárias, da Espanha. Essa lei previa não só a vinda, e aí aqui eu volto para a aquisição de propriedade. Ela previa o reembolso da passagem, a hospedagem, a colônia para os membros da mesma família e nação. Era o Minha Casa Minha Vida dos imigrantes, porque eles previam que o Estado ia reservar terras produtivas para esses imigrantes. Eles estipulavam até o preço máximo do aluguel, para que eles não fossem... E eu não estou dizendo aqui que os imigrantes não sofreram, tá, gente? Não é isso que eu estou falando. E assim, tem estudos específicos dessa área. O que eu estou falando é que o Brasil, enquanto Estado, ele deu aparatos, incentivou a vinda de imigrantes europeus, enquanto ele também deu aparatos e incentivou o genocídio da população negra. Abdias Nascimento fala isso no livro dele, O Genocídio da População Negra. Então, e é um livro que não é novo, mas a gente está vendo isso, continua vendo isso agora. Então, tem um outro decreto, que é o decreto 528 de 1889, de 1890, desculpa, que no artigo 1º ele dizia que a entrada de indígenas, asiáticos e africanos não poderia
ser feita livremente no Brasil. Tem algumas pessoas que discordam. Eu concordo que, dadas as proporções, também existe racismo contra asiáticos. O próprio Adilson Moreira fala isso no livro dele. Mas, assim, dadas as proporções, nós temos toda uma carga de escravidão, toda uma carga de coisificação, né? Mas nós não podemos apagar também. Porque, na verdade, o fim sistemático e estratégico do racismo é tirar características positivas de determinadas pessoas para que aquelas outras que não se enquadram ali, os não negros, não asiáticos, não indígenas, sejam o alvo de todas as características boas. Então, se o negro é animalesco, se ele não tem capacidade intelectual, quem é o bom? Quem é o que tem capacidade intelectual? Quem é aquele que pode gerir a nação? Quem é aquele que pode gerir a empresa? Né? Então, a gente não pode esquecer esse viés. As pessoas acham que racismo é só, e também né? Mas não só, chamar o outro de macaco, negar a matrícula da criança numa escola porque ela tem cabelo black, ou como a Fatu, aquela jovem, passou no Rio de Janeiro, o colega, entre aspas, em muitas aspas, da escola, dizer que ela deve ser vendida. Não é só isso. O racismo, ele tem um fim estratégico e nós não podemos perder essa dimensão. Então, quando eu falo aqui a questão de Nina Rodrigues, tem uma Constituição, a Constituição de 1934, tinha um artigo específico, 138, nas alíneas D, F e G, que dizia que que o Brasil era dever da União, do Estado e dos municípios incentivar a educação eugênica. Ou seja, essas ideias de Lombroso e Nina Rodrigues de que a separação racial, a higiene racial, aliás, para quem está em São Paulo, o bairro Higienópolis vem dessa higiene racial, tá? Então, assim, essa questão de separar a nação, de classificar a nação, excluir aqueles que não são interessantes, e no caso éramos nós negros da nação, é uma ideia de Nina Rodrigues. Só que muito além da ideia, é o que eu estou falando desde o começo, a gente tem que analisar as leis pelas discussões que foram geradas pelo contexto histórico, pelos contextos, se houveram contextos científicos, nesse caso racismo científico, que motivaram aquilo. E eu estou falando de 34. Em 34, Carolina Maria de Jesus, por exemplo, tinha 20 anos. Então, ela viveu esse tempo. Ela viveu todas essas consequências desse aparato legal, desse aparato político, de um Estado racista, eugenista e genocida, tá? E o outro ponto que você falou foram as mortes da ditadura. Eu moro muito perto aqui de Perus, inclusive, aqui na rua onde eu moro, que eu moro aqui há 27 anos, o diretor do cemitério de Perus, ele morava aqui. Conheci ele, minha infância, ele tinha aqui um comércio, inclusive na rua também. Na ditadura, na verdade, o que eu vejo é que, assim, na ditadura morreram corpos que não eram os corpos que já vinham morrendo, né? A Chile Bembe. Quem pode morrer? Foucault também, né? O biopoder. Quem o Estado escolhe para morrer? Quem pode morrer? Quem são os matáveis e morríveis? A ditadura causou um impacto porque ela matou corpos que não eram matáveis e morríveis. Mas nós também morremos na ditadura, dentro e fora das polícias. Para quem é aqui do movimento negro, para quem gosta de samba, Arlindo Cruz foi militar. Antônio Carlos, também conhecido como Mussum, foi militar. Candeia foi militar. Candeia ficou, inclusive, paraplégico. Vocês não conhecem, mas o meu pai foi militar. O meu tio foi militar. Quantos e quantos negros não foram militares? Por uma forma de garantir, era uma cultura vinda da Guerra do Paraguai, mas era uma forma de garantir estabilidade financeira em uma sociedade que excluía os negros do mercado de trabalho, só que em uma profissão que não estou desmerecendo, mas é uma profissão de extremo risco, na qual você se expõe a sua família. Então, é importante frisar que os negros continuaram morrendo dentro e fora dos quartéis, mas que houve um apelo e um questionamento
dos políticos e do Estado, do modelo de Estado que se pôs depois do Estado Democrático de Direito, porque outras pessoas também morreram. Mas não, a preocupação não foi porque negros continuaram morrendo naquele período, foi porque não negros foram mortos naquele período, foram torturados. Enquanto nós somos torturados até hoje. As nossas crianças, os nossos adolescentes, as nossas mulheres, os nossos idosos. Então, é isso, é a consideração que eu tenho aqui, as considerações que eu tenho para fazer. Carolina também fala disso, tem passagens que ela fala dessa questão da violência policial. Tem uma passagem que ela fala que a mãe dela foi lavar roupa, a mãe dela, por um período de lavadeira, ela fala assim, mamãe foi lavar roupa e foi presa. O Ramati Jassino, professor da Universidade Federal do ABC, ele tem um livro chamado Branqueamento no Mercado, e ele tem um outro livro também que trata dessa mesma temática mais aprofundada. Inclusive, no dia 20 do mês que vem, ele vai palestrar aqui conosco. Quem está presente, tiver interesse, continue nos acompanhando, que vocês vão ter esse privilégio de vê-lo, porque ele é incrível. Ele fala da exclusão do negro, fala das formas como a mulher negra, ele defende, né, aliás, que a mulher negra no Brasil inaugura esse modo de feminismo, porque a mulher negra sempre dava um jeito de sobreviver. Ou ela fazia quitutes, era quituteira, ou ela era lavadeira. E por essa independência e por uma questão histórica e cultural de abandono dos seus companheiros, de criar seus filhos sozinhas, ela criou independência. Então ela não levava desaforo. Então ela falava de igual para igual. Carolina fala isso diversas vezes no livro dela. Ela narra a mãe dela, ela narra como a mãe dela casou com o seu primeiro marido. Inclusive, que já estamos nos mas tem uma parte que ela fala do casamento da mãe dela, que ela fala assim, ela explica que o primeiro marido da mãe dela, isso é no Diário de Bitita, casou com a mãe dela para se livrar do tutor. O tutor eram as pessoas que no pós-escravidão, famílias ricas, ela fala isso, famílias ricas que no pós-escravidão adotavam crianças negras para que elas fizessem trabalhos no lar. Eu indico para quem está nos assistindo o documentário Menino 23, está disponível no YouTube, para que eu pule essa parte. E aqui, voltando a falar da questão da mãe dela, que foi presa, a mãe dela foi presa lavando roupa. E aí a Carolina fala assim, só as pretas são presas. Então, é isso. Eu acho que essa cultura dessa violência de gênero, dessa violência de raça, esse debate interseccional, essa questão de sociedade e classe social, ela pauta o tempo todo na obra dela. O tempo todo. Eu acho que Carolina dá para discutir do primário ao pós-doc, porque é incrível, assim. Cada vez que você lê a obra dela, você vê um detalhe. E pior, no meu caso, eu me identifico com detalhes daquela obra ainda hoje. Então, é muito presente ainda, infelizmente. E embora eu esteja gostando muito, eu vou passar a fala para a Laís, senão eu não paro de falar mais. Por favor, desculpa, eu vou... Laís, a gente tem 2 perguntas. Como a gente já está com o tempo um pouco mais escasso, eu vou passar as 2 perguntas para você responder. Peço também para as pessoas que estão nos assistindo, se quiserem mandar perguntas, eu vou dar mais 5 minutinhos para enviar perguntas, para a gente conseguir responder o máximo que puder. Eu vou ler as perguntas para você, tá, Laís? A Jennifer pediu para que a gente falasse um pouco sobre a instrumentalização da educação da população em combate a um projeto da necropolítica por gente do Estado, e que de forma vil utiliza nossos corpos e almas como instrumento de ação para a efetivação desses projetos, em que medida o direito se aproxima da sociedade numa perspectiva de ação factível. Aí, a próxima pergunta, essa é muito boa também, considerando que a academia é um espaço
produção de conhecimento e aumento da presença de pessoas não brancas leva à construção de conhecimento plural e anti-hegemônico, é possível traçar um paralelo entre o epistemicídio e a tentativa de não mais incentivar a política afirmativa de cotas na pós-graduação? Aí você responde essas, Laís. E se você quiser complementar alguma coisa anterior, também sinta-se à vontade. Tá. A primeira eu já acho que nem é uma pergunta, né? Já é uma afirmação muito forte que eu acho que não precisa de complemento. Eu acho que de fato é isso, né? E aí, para elencar isso, eu queria falar sobre uma frase que tem no livro do Quarto Despejo. E eu gostaria muito, assim, que a gente estudasse pensadoras e pensadores negros com maior rigor teórico de formação política. Porque talvez se a gente estudasse isso nos partidos políticos, e aí eu chamo a atenção para todos eles, inclusive os progressistas, porque, como bem diz a Sueli Carneiro, enquanto direita e esquerda eu continuo sendo negra, e que a Vilma Reis interpreta isso de uma maneira brilhante, que quem empurra a esquerda para a esquerda é o movimento negro e são as mulheres negras. Eu acho que se a gente estudasse com maior rigor teórico essas denúncias e todas essas vivências que mulheres negras e sobretudo mulheres ameríndias, né, latino-americanas produzem, talvez a gente tivesse uma sociedade mais emancipadora, né? Porque, e aí falando das polícias, eu vou até citar um PL que no ano passado eu ajudei a construir, que, na verdade, a política das polícias hoje no Brasil, sobretudo a polícia militar, é uma política de emancipação do projeto de Capitão do Mato. Se a gente tiver isso como norte orientador, a gente entende qual que é o funcionamento da corporação militar, da corporação militarizada. E o problema está na corporação e na política dessa corporação, não está nas pessoas, né? Porque no ano passado, por exemplo, eu tive na Lesp debatendo, né, o PL 1051. E esse PL, ele institui diretrizes para a prestação de auxílio, né, de proteção e assistência a policiais vítimas de violência no exercício da sua função ou em razão dela. Foi muito emocionante assim, participar da construção desse PL e, sobretudo, a participação dos corpos que estavam presentes lá, que majoritariamente eram corpos negros, policiais negros, na verdade, ex-policiais, e relatos assim muito devastadores, né, de como a corporação trata essas pessoas e o quanto a saúde mental dessas pessoas está comprometida, né? Essa PL foi construída, e aí eu estou falando isso para que a gente entenda quando a gente fala do projeto de Marielle Franco, né? Do projeto de pesquisa de Marielle Franco, né? Que é reduzir a favela às UPPs, né? E foi a junção, assim, tanto da Coalizão Negra, que para quem não conhece, a Coalizão Negra ela é a junção é a reunião de entidades, de organizações da sociedade civil para incidência, né, tanto no Congresso Nacional como nas casas legislativas, né, e em fóruns internacionais que utiliza dessa força política de organizações diversas para denúncias, né, para levar todos esses acontecimentos no Brasil como denúncia. E atualmente eu atuo na Iniciativa Negra para a Nova Política de Drogas. Eu não sei se vocês lembram o que era, por exemplo, há um pouquíssimo tempo atrás, o que era a lei de vadiagem, né? E quais eram os corpos que essa lei impedia de andar dentro das ruas das cidades, né, brasileiras. E aí a Iniciativa Negra, que é a organização que eu trabalho, e que ainda por questão de braços mesmo, quando eu falei no início, a gente ainda pouco conseguiu levar qual tipo de política que a gente quer debater, né? A gente enxerga na atual política de drogas, por exemplo, uma legitimação para o encampamento da necropolítica. E em que sentido? No sentido de que essa necropolítica a gente busca nessa reforma, numa reforma nessa atual política de drogas, a garantia dos direitos humanos, a garantia pela democracia,
pela justiça econômica, e por aquelas e aqueles que historicamente, né, tiveram não só os seus discursos, mas como as suas vidas boicotadas. A atual chamada guerra às drogas, ela é um impulsionador da necropolítica em determinados territórios. Porque imagine, hipoteticamente, tá, gente? Não estou dizendo que isso aconteceu, mas como Carolina fala numa frase, que quando querem se livrar dos papéis, das latas velhas, mandam para o lixão. Mas quando querem se livrar das pessoas que incomodam, levam para as favelas. E qual que é o tipo de projeto? E aí eu vou colocar, isso é uma pergunta que a gente vai responder na nossa própria mente. Qual o tipo de projeto que os governos têm para evadir pessoas como nós, que têm consciência política, consciência, como bem Angela Davis fala, de raça, classe e gênero? Qual que é o projeto de evadir corpos como o nosso, de corporações, sejam elas políticas institucionais, sejam elas de política emancipatória? Existe um projeto em torno disso. Existe uma necropolítica em torno disso. Então, quando a gente sobretudo nós que somos mulheres negras, somos mães, inclusive, que estamos dentro desses territórios marcados por desigualdade, é muito comum a gente trazer como eixo central, e Carolina não estava, né, organizada, né, como dizem, politicamente dentro dessas organizações que debatem política institucional. Mas é muito presente a gente ler em todos os livros dela essa denúncia que ela fala dessa ausência de Estado como política pública emancipatória, porque de fato o Estado está presente, mas o Estado não está presente com essa política de emancipação desses corpos marcados por desigualdade. E se a gente traz, né, esse debate como eixo central, né, como eixo central esses debates de políticas públicas e coloca como eixo o racismo para garantia de todos aqueles direitos que não são completamente negados, a gente entende que acabar com esse projeto de genocida, né, que está em curso, que propõe alternativas para políticas públicas, né, para saúde mental, para segurança pública, e que, na verdade, um discurso aí disfarçado e que não é recente, né, as pessoas têm sentido nas suas peles o que é a segurança pública e o que é essa ausência de Estado com o coronavírus, por exemplo. Então, por isso que recentemente as pessoas têm se aliado de uma forma muito polêmica, eu vou falar, mas de uma forma oportunista, colocar corpos negros para disputar cargos eletivos, né? Eu fazia parte de uma rede que a gente denunciou recentemente as candidaturas laranjas que existem dentro dos partidos políticos que têm como discurso essa emancipação e colocar essas mulheres para debater política, porque nós somos, de fato, os corpos marcados dentro de vários territórios diversos que sente a ausência dessa política pública, né? Essa política pública e esse Estado que chega com repressão, mas não chega com direito. Então, por que a gente começou a debater essa coisa da saúde mental para profissionais da segurança pública, né? Licença, Laís, desculpa te cortar só um minuto. Eu vou deixar você com mais 3 minutos de fala, porque eu preciso fazer algumas considerações que têm aparecido no chat e também porque a gente tem que respeitar o nosso limite de tempo por conta dos profissionais da OAB que estão aqui nos acompanhando e gravando e que prontamente sempre tem atendido as nossas solicitações. No caso, hoje está o Tiago e a Fabiana. A gente precisa agradecer o trabalho deles e porque eles também precisam cumprir a jornada de trabalho deles de uma forma tranquila e no limite de horário, tá bom? Claro. Tranquilo. Então, pensar na saúde mental, né? Também desses trabalhadores que trabalham em corporações, que tem como projeto, né, essa ampliação da política de Capitão do Mato. Quando a gente pensa na saúde mental desses trabalhadores e o impacto que ela gera no trabalho desses profissionais, é uma estratégia mesmo para reduzir essa violência institucional a pessoas negras, né? Porque falta uma troca de efetivo policial dentro desses territórios marcados pela desigualdade, e aí, especificamente, eu vou falar de um território onde eu atuo, que é a região da Cracolândia. Esse ano nós vamos lançar uma pesquisa inédita da quantidade de corpos negros que tem dentro daquele território
e o quanto aquele território ele é importante como produção tanto de política pública de repressão quanto a ausência de Estado dentro desse território. Porque esse atendimento psicossocial mesmo para essa população é entender como que se dá o anuário, por exemplo, de violência, publicado acho que em 2019 ou 2018, se eu não me engano, que trouxe a quantidade de violações, né, de direitos humanos dentro dessa corporação e a quantidade de suicídios dentro dessa corporação, inclusive, né, ou de profissionais afastados por essa ausência de uma política pensada para a saúde mental desses profissionais, né? Então, assim, e aí já me encaminhando para finalizar a fala, essa licença para matar, seja, como a gente já tinha falado no início, essa licença para matar que vem antes do tiro, ela já existe, né? E ela existe dentro de diversos territórios. E ela já existe de forma objetiva e de forma subjetiva, de forma indireta e de forma indireta. Vem de forma física e de forma psicológica. E ela não se encontra mesmo somente nesses gatilhos de policiais, né? E nem somente na evasão acadêmica desses profissionais negros e negras, né? Vem também nessa canetada do Poder Judiciário, que é majoritariamente branco, que é majoritariamente masculino, que é majoritariamente de classes altas, que determina, por exemplo, essa prisão de mulheres gestantes, que dificulta a progressão de regime, que dificulta essa emancipação de direitos para a população como nós, né? Esse assassinato, essa precarização, a fome, as mortes evitáveis, a letalidade policial, o encarceramento em massa da juventude negra, o epistemicídio da juventude, e da população negra como um todo, é muito comum a gente não encontrar hoje obras, e eu tenho certeza que não é por ausência de produção, ausência de obras como a de Carolina Maria de Jesus. Onde que estão essas pessoas que produzem, como Maya Angelou fala? Maya Angelou, que é uma escritora, né, estadunidense, ela fala que a gente expurga a nossa dor no momento da escrita, num livro que eu acho fantástico, chamado Carta à Minha Filha. Né? Onde que estão essas pessoas que produzem conhecimento? Cadê o apoio das editoras? Cadê o apoio de revisadores? Né? E por que que isso existe? Né? Porque eu acho que isso é um reflexo de continuidade de processos sociais que constrói de forma muito bem amarrada, de forma muito bem articulada, essas instituições que são detentoras do poder. Né? Essa autorização de um genocídio e de um genocídio que vai para além das mortes mesmo, das mortes, seja por assassinato, seja pela morte da produção de conhecimento e do direito a essa produção de conhecimento, né? Esse processo ele está explícito em diversas propostas, né? Seja as que se dizem em prol da segurança pública, mas que apoia nesse encarceramento em massa, nessa criminalização da juventude e de corpos negros, né? E aí, para finalizar, eu queria deixar aqui evidente para todos nós que a visão que se tem até hoje de Carolina, né, não é reconhecidamente como de uma escritora, né, para a população como um todo, mas é de uma mulher negra, pobre, favelada, que escreveu e que deu sorte. E a gente não pode deixar que isso continue acontecendo. E não deixar isso continuar acontecendo é a gente modificar os nossos consumos diários, desde do ambiente virtual até o ambiente físico que a gente frequenta, e não deixar que aconteça o que aconteceu com Carolina Maria de Jesus, que causou essa ciumeira na classe literária, porque no primeiro dia de lançamento do livro dela, ela vendeu na primeira noite 600 exemplares. Então, esse projeto de ampliação de Capitães do Mato e de epistemicídio e de genocídio da população negra que produz conhecimento, mas que não são potencializados desde as editoras até os compradores, é importante que a gente reveja esses conceitos e esses consumos que a gente tem. Espero, de fato, que eu tenha conseguido responder as perguntas. Bom, foi ótimo. Acredito que
todas conseguiram responder as perguntas. Tem várias perguntas, na verdade. Eu vou fazer alguns comentários aqui. A doutora Rosana havia perguntado se tinha algum paralelo quanto à portaria, né, do Weintraub, que passou, né? Antes ele fez algumas coisas que são contrárias aos interesses do desenvolvimento da educação nesse país, né? Ele não podia sair sem fazer isso, né? Porque é bem né, próximo à política desse governo atual. Mas a gente está atento. Entendo sim que essa nova portaria 545, ela tem esse lugar de querer negar, né, que os corpos negros produzam e ampliarem as suas vozes. Eu acredito muito nisso. Gente, o nosso encontro está com um horário muito apertado. O Danilo Cruz, ele pediu se a gente podia ajudá-lo com alguma sugestão para ele desenvolver um trabalho da Carolina de Jesus no ensino médio. Danilo, desculpa por não poder te responder aqui, mas eu me comprometo, pode mandar mensagem para a gente no Instagram, no Facebook, nas nossas páginas de acesso, que a gente, nós três, nós quatro, quantas pessoas da comissão da graduação tiverem disponíveis para tentar desenhar com você um trabalho nesse sentido, é nosso objetivo, a gente acredita, e a gente sempre, a nossa presidenta sempre fala isso, que é preciso pintar a OAB com cara do povo, e a gente acredita que desenvolver esse trabalho, pensando direito com o ensino médio, também é trazer o povo para dentro dessa casa. Então, conte conosco, pode nos chamar para a gente pensar esse projeto junto. Tem uma coisa aqui que eu achei muito legal, mas eu perdi o chat já, gente. Eu tô ficando louca. Que alguém fala, faz os apontamentos sobre as questões que a Carolina de Jesus levanta, mas ela fala também que aquele filme Preciosa, The Precious, conta a história da vida de Carolina de Jesus. Então, vou deixar essa indicação. Falo mais uma vez para vocês seguirem a nossa página no Instagram. A comissão de graduação ela tem um compromisso muito sério em pensar o direito além da doutrinação jurídica que já é regulamentada, aquela que é a clássica do direito. A gente pensa assim o direito através de filmes e livros. Os encontros continuarão. Então, se vocês têm perguntas ainda para fazer sobre a obra de Carolina de Jesus, até o final desse mês vai ter um próximo encontro. Então, se vocês não leram a obra, leiam para que no próximo encontro também possam contribuir conosco. Eu quero agradecer muito a presença da Laís e da doutora Beatriz, a presença de vocês que estiveram aqui, a Martinha, que o tempo inteiro esteve aqui nos estimulando a produzir mais e mais provocações. Agradeço imensamente. Agora eu vou passar a palavra para a doutora Lázara. Gente, não perca as nossas próximas edições, viu? Primeiramente, eu gostaria de parabenizar você, Laís, você, Beatriz, você, Amanda, porque foi realmente, assim, um primor o trabalho que vocês realizaram hoje. Eu estou, assim, muito contemplada e realmente muito orgulhosa de ser par de pessoas tão potentes, de mulheres tão inteligentes e tão generosas. O brilhantismo com o qual vocês trataram a obra de Carolina de Jesus e esse aspecto tão próximo da nossa realidade faz com que a obra literária saia das páginas frias de um livro que muitas pessoas sequer leram, porque hoje em dia nós temos também essa dificuldade que as pessoas conhecem os autores e conhecem as coisas de pequenos resumos encontrados na internet e não tem a valorização real, não tem essa questão da pessoalidade, de saber que ali existiu um ser humano de carne, de osso, que sentiu, que viveu e que compartilhou as suas vivências. A Laís disse algo muito importante, que é que nós não podemos deixar que os nossos autores negros sejam vistos apenas como pessoas pobres, periféricas, sofridas, que deram a sorte de escrever em um pedaço de papel algo que em algum momento despertou interesse. E, principalmente, cada dia mais, buscarmos conhecer os nossos autores negros, buscarmos acabar com o epistemicídio através dessa disputa de narrativas, trazendo uma visão
global do que é o humano através dessa interseccionalidade, que faz com que obras literárias e obras artísticas sejam também vistas por esse viés das racialidades que atravessam o nosso cotidiano. Porque muito para além da descrição do sofrimento e da dificuldade, existe uma narrativa de persistência, de carinho, de relacionamento humano, de uma mulher lidando com a dificuldade e com os afetos. E isso é muito importante, porque normalmente os nossos corpos negros eles são desumanizados ao ponto das pessoas nos enxergarem como pessoas sem sentimentos e sem afetividade. E foi realmente lindo como vocês trouxeram a pessoa de Carolina Maria de Jesus para esse debate, como a mulher que ela foi, com tudo que ela representou e representa, e com tudo que nós, na atualidade, conseguimos aprender com essa obra. Então, parabenizo muito vocês por esse trabalho lindo. Agradeço a todos vocês que estiveram conosco. Faço minhas palavras da Beatriz, convidando Danilo e todos que estão conosco, que queiram continuar esse diálogo e contribuindo, que nos sigam nas nossas páginas, enviem suas perguntas, elas serão todas repassadas para a Amanda, para a Laís e para a Beatriz, e que estejam conosco no nosso próximo encontro. Porque, como vocês viram, realmente esse é um projeto maravilhoso, vanguardista e que eu considerei essencial para o nosso tempo e para tudo que nós precisamos discutir. Sendo assim, eu agradeço em nome da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa, em nome da nossa presidente, doutora Marilis, da nossa vice-presidente, doutora Rafaela Reis, da nossa querida presidente de Igualdade Racial, doutora Maria Silvia, em meu nome, que estou vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial, em nome da doutora Rosana, que está conosco, que é a nossa secretária-geral da Comissão de Igualdade Racial, e dou esse evento por encerrado. Muito obrigada. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada a todos. Tchau, gente. Tchau, boa noite. gente. Obrigada.